Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Rafaela e hoje a gente vai dar início à nossa segunda videoaula de arte. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos dar uma relembrada no que a gente viu na aula anterior. Nós falamos um pouquinho sobre a história do cinema, sobre um artista chamado Georges Méliès, cineasta, que produziu um filme muito à frente do seu tempo, chamado A Viagem da Lua. Além disso, ele contribuiu com muitas inovações para essa linguagem. E vimos também que muitos artistas se inspiram nas paisagens celestes e nas paisagens naturais de um modo geral para produzir os seus trabalhos. E aí hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre um movimento artístico muito importante na história, chamado impressionismo. Mas para a gente falar sobre o impressionismo, é importante que a gente conheça um pouquinho sobre como ele acontece. E para isso, lá na página da apostila de vocês, na página, quem tiver a apostila, abre na página 4, vocês têm uma imagem dessa obra e eu gostaria que a gente fizesse uma leitura da imagem dessa obra para então a gente conversar um pouquinho sobre esse movimento, sobre de que maneira ele acontece e quais são os conceitos que ele traz para o mundo da arte. Então, lá na página 4, quem tem a apostila vai observar uma pintura que representa ali uma paisagem, né? Onde a gente vê a água ali, pode ser um mar, um rio. Aí a gente vê a sombra de alguns barcos, um sol quase centralizado, um pouquinho mais para a direita, uns barquinhos que nós conseguimos perceber. E aí, pessoal, se eu dissesse para vocês que esse quadro, lá no período em que ele foi exposto, lá em meados de 1874, ele foi uma grande vítima de críticas. Por quê? A gente tem que pensar que a arte, ela vinha aí nesse momento de um momento ainda muito conservador, onde os ideais renascentistas ainda eram muito importantes, né, para se produzir arte. E aí alguns artistas, em dado momento, eles resolvem fazer pintura sem precisar necessariamente explicar muito o que eles estavam tentando representar, ou então sem um valor muito crítico, né? E aí esses artistas começaram então a pintar paisagens. E essas paisagens, elas tinham como principal objetivo a captação da luz natural, da luz que se via de maneira natural quando a gente está num parque, num rio, numa parte externa. Então, aí nessa época, chega Claude Monet com essa pintura chamada Impressão do Sol Nascente, e ele participa da primeira exposição dos impressionistas, que até então aí não tinham esse nome. E aí essa exposição acontece, né, no qual muitos artistas apresentam seus trabalhos e o Claude Monet apresenta esse quadro. E ele sofre duras críticas. Os críticos da época ficam horrorizados e dizem que aquilo é um monte de mancha, que aquilo que causava uma impressão muito ruim, enfim. Ele não é bem aceito. Então, pessoal, os artistas, eles resolvem se unir, esses artistas que estão pensando a pintura dessa maneira diferente agora, eles se reúnem e eles criam uma exposição. E aí, um crítico, ele intitula o movimento de impressionistas, por conta do título dessa obra chamado Impressão Sol Nascente. E então, pessoal, surge um movimento muito interessante. Os impressionistas, eles
tomam uma liberdade muito grande na pintura deles, com essas pinceladas mais soltas, com a representação de cenas cotidianas ou apenas de paisagens. E eles têm a intenção, como eu havia dito no início dessa aula, de captar a luz solar, a luz natural. E para isso, muitos, como Claude Monet, saem dos seus ateliês de pintura e vão praticar a pintura ao ar livre. Então, o Claude Monet, ele pega um determinado momento da sua carreira, da sua história na pintura, ele resolve captar a luz num ambiente, num espaço único, por diversas horas ao dia. Então, ele pega uma catedral que tem lá na França e ele observa essa catedral em 3 momentos diferentes do dia. Então, mais pela manhã, mais pela tardezinha e mais pela noite. Então, ele pinta essa mesma catedral, esse mesmo espaço, só que ele obtém resultados diferentes, porque a incidência da luz no dia, ela vai se modificando. E aí, é muito interessante a gente observar as pinturas que esses artistas faziam, repetindo a mesma imagem em diversos horários do dia. Para isso, pessoal, para que eles conseguissem trabalhar com essas pinceladas soltas, o quadro impressionista, a pintura impressionista, ela fica melhor definida se observada de longe. Se a gente olha de perto, a gente visualiza as marcas, os gestos das pinceladas desses artistas, o que é muito interessante. E muitos deles, para não fazer a mistura da tinta, onde, por exemplo, aqui eu tenho uma luz maior, eu quero fazer um amarelo mais claro, ou então um tom mais esverdeado, um amarelo mais esverdeado. Ao invés deles fazerem a mistura das cores primárias, como a gente já havia conversado lá na nossa live, eles trabalhavam essas cores uma ao lado da outra. E aí, dentro do nosso próprio olhar, dentro do nosso próprio cérebro, a gente faz a mistura dessas cores e a gente cria aquela cor a partir daquela imagem que a gente está vendo. Então, isso era algo que os impressionistas utilizavam muito, o uso das cores complementares, certo? A gente conversou que as cores complementares, elas são as cores que estão opostas dentro do círculo cromático. Então, são muitas técnicas que esses artistas utilizavam para captar essa luz ambiente e existem trabalhos muito interessantes. Aí, pessoal, eu vou convidar vocês a darem uma olhadinha nas obras impressionistas para vocês verem como que estava acontecendo essa pintura, de que forma eles captavam esses momentos. E nós temos muitos artistas importantes nesse movimento. Não só Claude Monet, como Manet, Renoir, entre outros artistas que também, dentro das suas temáticas de preferência, trabalhavam essa mesma linguagem, essa mesma estética nas suas pinturas. É legal a gente lembrar também, quem tem a apostila pode ir lá na página 6, que no século XIX as tintas começaram a ser vendidas em tubos, porque antigamente os artistas eles tinham que produzir as suas próprias tintas. E aí a facilidade que esses artistas já desse momento do movimento impressionista eles tinham de carregar essas tintas permitia a eles trabalhar com maior rapidez. Então, se de repente eles estavam lá com o seu material em algum lugar e aquele determinado momento do dia fosse lindo, interessante, ele parava lá, ele conseguia captar, ele observava as cores e aí produzia as suas pinturas.
Então, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais sobre o movimento impressionista, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada aí no computador de vocês, sobre artistas, sobre as características desse movimento, no período em que ele acontece, pra gente conversar lá na nossa live de quarta-feira, tá bom? Eu gostaria que vocês observassem lá na página 6 um texto no qual tem algumas palavras-chave. Eu quero que vocês façam essa atividade, tá bom? E aí lá na nossa live a gente vai corrigir juntos. Então hoje a gente conheceu um pouquinho sobre esse artista, sobre o Claude Monet, sobre esse movimento impressionista, que foi um movimento que buscava captar a atmosfera real da luz, das cores, de maneira bem livre, bem solta, sem tanto desprendimento, com desprendimento da forma, sem tanta preocupação com contornos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então eu encontro vocês na quarta-feira. Tchau, tchau!